Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta proposta vem à Assembleia Municipal porque carece da autorização da Assembleia Municipal a repartição de encargos. Contudo, creio que é devido uma explicação de fundo à Assembleia Municipal sobre o conjunto desta operação. Como todos sabem, há anos que se aguarda um esclarecimento judicial definitivo sobre a situação dos terrenos da antiga Feira Popular e dos terrenos do designado Parque Mayer. Este contencioso resulta de ter sido intentada a ação judicial que veio requerer a declaração de anulação de dois atos. O ato de asta pública, pelo qual o município alienou metade dos terrenos da antiga Feira Popular, e a anulação de um ato de permuta, pelo qual o município trocou metade dos terrenos da Feira Popular pelo conjunto dos prédios designados de Parque Mayer. Estas ações judiciais já tiveram duas decisões e aguarda uma decisão definitiva no Supremo Tribunal Administrativo. Dessas decisões, já transitou em julgado a que anulou a asta pública, aguardando ainda decisão judicial, a que anulou a permuta entre o terreno da Feira Popular e o terreno do Parque Mayer. Caso ambas as decisões sejam confirmadas no Supremo Tribunal Administrativo, a consequência seria que o município recuperaria a totalidade dos terrenos da Feira Popular e teria de devolver à Parque Mayer Braga Parques os terrenos do Parque Mayer e ainda cerca de 83 milhões de euros, que foi o que o município recebeu como preço da asta pública, mais os impostos que foram pagos, mais a correspondente atualização monetária. Ora, nós procurámos já várias vezes ao longo destes 6 anos, pelo menos, chegar a um acordo que permitisse rapidamente esclarecer a situação dos terrenos e procurasse organizar de uma forma suportável pelo município os encargos que o município terá de suportar pela dissolução destes dois negócios jurídicos. Nos termos do acordo a que agora chegamos, é possível desde já consolidar no património do município quer os dois terrenos da Feira Popular, quer a totalidade dos prédios designados por Parque Mayer. Em contrapartida, o município tem de devolver à Braga Parques / Parque Mayer, P. Mayer, os 83 milhões de euros relativos aos negócios da Feira Popular e cerca de 18 milhões de euros relativos ao Parque Mayer. Este acordo procurou garantir certeza. Primeiro, resolver desde já a questão patrimonial, não se aguardando mais tempo por uma decisão judicial de data necessariamente incerta e também de conteúdo necessariamente desconhecido. Em segundo lugar, certeza quanto aos critérios do acordo. O acordo é fixado em função de critérios objetivos e documentalmente demonstráveis. Nós devolvemos o que recebemos a título de sinal, nós devolvemos o que recebemos a título de IMT, de IMI ao longo destes anos, nós devolvemos aquilo que é o correspondente à atualização destes valores à taxa de inflação. E relativamente ao Parque Mayer, onde, como é sabido, tem sido sempre tema questionado qual o critério de avaliação do Parque Mayer, nós devolvemos só aquilo que foi pago pela sociedade P. Mayer na data em que o adquiriu
em 1999, com a correspondente CISA e com a atualização monetária por via da taxa de inflação. Certeza, por fim, porque este acordo está sujeito e só será efetivo quando for judicialmente homologado, visto que, sendo um acordo de transação judicial, implica que nas duas instâncias onde está pendentes os processos possa vir a ser apreciado e homologado judicialmente, o que, tendo em conta todo o historial deste processo, por certo, nos dá conforto a todos e, em particular, a mim dá-me. Segundo lugar, este acordo permite organizar de uma forma que julgamos suportável para o município a devolução das verbas que o município tem a devolver. Nos termos deste acordo, o município beneficiará de 2 anos de período de carência quanto ao capital, só tendo a pagar a primeira prestação de capital em 15 de junho de 2016, e o conjunto deste montante será repartido em 16 prestações semestrais, com um spread acordado que é condizente com as condições do mercado vigentes. Significa isto que o município tem, os próximos anos, a oportunidade de, havendo condições de mercado adequadas, poder alienar os terrenos da Feira Popular, de modo a evitar o ter de suportar a devolução do capital. Caso, ao longo dos próximos anos, não se verifiquem condições de mercado adequadas, ou não seja intenção do município proceder à sua alienação, o município não se vê confrontado com a necessidade de, inopinadamente, ter de mobilizar uma verba desta dimensão, podendo, ao longo dos próximos 10 anos, proceder ao pagamento em prestações da totalidade desta quantia. Perguntarão os senhores deputados, mas não era vantajoso chegarmos a um acordo global que pusesse um fim à totalidade destas demandas? Eu diria, sim, se tal tivesse sido possível, obviamente seria o ideal termos chegado a um acordo global. Acontece que ao longo destes 6 anos, por diversas vezes, esse acordo global foi tentado e nunca, ao longo destes 6 anos, este acordo global foi possível alcançar. Mais uma vez, foi tentado agora e, mais uma vez, agora, esse acordo global não foi possível alcançar. Entendemos, por isso, preferível para os interesses do município dividir a questão em 2 fases. Primeira fase, aquela sobre a qual é possível chegarmos já a acordo. A fase em que é possível, de uma vez por todas, resolver a questão patrimonial. De uma vez por todas, ficar fixado que o município é o proprietário dos terrenos, quer da Feira Popular, quer do Parque Meyer, ganhando assim condições, seja para executar o plano pormenor aprovado para o Parque Meyer, seja para poder gerir o terreno da Feira Popular de acordo com aquilo que vier a ser definido como a melhor gestão que o município possa encontrar para o terreno. Se o decidir ficar com ele para sempre, assim o poderá fazer. Se o decidir alienar, o poderá fazer, mas pondo termo à incerteza que tem penalizado a cidade e o desenvolvimento destas 2 áreas estratégicas para a cidade ao longo destes anos. Por outro lado, permite-nos, como disse, organizar de modo suportável para o município o pagamento que teremos a fazer. E, finalmente, deixar para um tribunal arbitral a decisão das matérias sobre as quais não houve até agora entendimento com a outra parte. Não houve entendimento, desde logo, sobre os valores de indemnização que a outra parte entende que lhe são devidos, seja porque entende que a atualização não devia ser pela da inflação, mas devia ser indenizada pelos encargos financeiros que teve com o empréstimo que contraiu para a realização desta operação, seja pelos lucros que invoca, seja por N outros fundamentos que entende lhe serem devidos reclamar do município. Também não houve acordo relativamente qual é o critério de avaliação do Parque Meyer.
se deve ser avaliado em função do que dispõe hoje o plano pormenor do Parque Mayer, se deve ser indenizado em função do valor pelo qual permutou o Parque Mayer em 2004, se deve ser o montante pelo qual o adquiriu, sendo que, não havendo acordo sobre nenhum destes critérios, o único acordo possível foi fixar aquilo que seria sempre o mínimo que veria de lugar a pagar à Braga Parques pelo valor do Parque Mayer, que é o preço que ela própria pagou em 1999 na aquisição dos terrenos do Parque Mayer. Assim como não houve acordo também sobre 3 milhões de euros que o município reclama à Mayer pelo indenizações pagas para realojamento de inquilinos que, estando no Parque Mayer, impediam a realização das obras do Capitólio com base numa providência cautelar que ganharam em tribunal e que impedia o município de iniciar as obras de requalificação do Teatro Capitólio ou qualquer outra obra no perímetro do Parque Mayer. Importante é que o conjunto destas matérias que são remetidas a tribunal arbitral vão ser apreciadas por um tribunal arbitral que tem que é submetido a 2 regras importantes. Primeiro, o tribunal arbitral não apreciará estas questões pelo princípio de equidade, mas de acordo com o direito estabelecido. Isto significa que o tribunal arbitral não fixará critérios de justiça abstratos ou não procurará encontrar aquilo que melhor aproxima as posições das diferentes partes, mas julgará secamente de acordo com aquilo que a lei estabelece, independentemente daquilo que seja o interesse relativo ou o sentido de justiça relativa que impenda sobre o caso. É sobre o direito estabelecido, tal como julgaria qualquer tribunal comum. Segunda regra importante é que da decisão do tribunal arbitral cabe sempre uma instância de recurso para os tribunais comuns, o que significa que qualquer das partes, município ou Mayer, têm direito, caso sejam vencidas, a interpor recurso para o Tribunal da Relação. Creio que assim está acautelado que a decisão arbitral será julgada pelas mesmas regras em que seriam julgadas esta matéria num tribunal comum e, em segundo lugar, que desta matéria cabe sempre recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, pela parte que venha a ser vencida, admitindo que haverá parte vencida neste pleito. Em termos sintéticos, é este o acordo que aqui trazemos para apreciação, do qual, efetivamente, a Assembleia Municipal só tem que deliberar sobre uma destas dimensões, que é aceitar ou não, autorizar-nos ou não, a repartição de encargos por 10 anos do pagamento destas quantias, mas que naturalmente é uma decisão que a Assembleia Municipal tomará, tendo em conta o conjunto global desta negociação, que sinteticamente aqui pude reproduzir, mas que os senhores deputados conhecem, quer pela documentação que foi fornecida, quer pela audição a que eu próprio participei em 2 das comissões desta Assembleia Municipal. Participei, aliás, em conjunto com os juristas que nos têm acompanhado neste processo e a quem agradeço, mais uma vez, o contributo que deram. Muito obrigado, Sr. Presidente.